O vídeo a seguir foi captado por uma pessoa que estava presenciando uma perseguição de alto risco em seu bairro no Brasil. Um confronto entre policiais e uma quadrilha criminosa. Essa pessoa registrou o momento intenso quando, de repente, ocorreu uma anomalia estranha e misteriosa, que passou despercebida por todos, exceto pela câmera. Uma figura sombria. Parece atravessar da direita para a esquerda, em meio à confusão da perseguição, correndo em uma velocidade impossível. Mas seria isso uma verdadeira aparição fantasmagórica? Estaria relacionada àquela perseguição? O que vamos ver a seguir não é um vídeo, mas sim uma fotografia, que aparentemente capturou o exato momento em que uma alma deixa o corpo. O momento incrível aconteceu em 1984, quando um jovem chamado John Bauer, junto com alguns amigos, dirigia por uma estrada escura e coberta por uma densa neblina. O carro acabou colidindo, deixando feridos e um morto. John estava no banco da frente. Essa fotografia foi tirada poucos minutos depois, quando a polícia chegou para registrar a cena trágica. E isto foi o que apareceu em uma das fotos. A semelhança entre o rosto fantasmagórico e o de John é inegável. Se você observar bem, parece que a foto capturou o momento exato do acidente. O rosto de John gritando desesperado, como se soubesse que aquele era o fim. Essa é uma fotografia real. O que estamos vendo é um fato verídico. Seja lá o que tenha acontecido ali, é real. E por ter ocorrido em 1984, a história se torna ainda mais intrigante. O próximo momento assustador foi gravado por um segurança de uma escola. Uma escola que dizem estar assombrada. O vídeo começa com batidas inexplicáveis, como se algo ou alguém estivesse tentando chamar a atenção do segurança. E quando finalmente consegue, isto acontece. E essa sería a última sala que revisan na ronda. Como pueden ver, pues está un poco descuidada porque aquí han guardado las cosas que el colegio antes usaba. Escuché algo, pero no sé qué fue. Bueno, pues la 100 puta. Uy, la 100 puta. No jodas. Ojalá que lo haya grabado. Ojalá que lo haya grabado. Que el colegio antes usaba. Escuché algo, pero no sé qué fue. Bueno, pues la 100 puta. Uy, la 100 puta. No jodas. Ojalá que lo haya grabado. Ojalá que lo... Durante a transmissão do programa argentino Fenômenos, do canal Todo Notícias, TN, um incidente misterioso aconteceu ao vivo e até hoje permanece sem explicação. Enquanto o apresentador Matias Bertolotti dava a previsão do tempo, isso aconteceu. Olha só o que aconteceu ao vivo. Mandaram isso para o nosso Instagram. O que é isso que aparece passando? Algo, pálido e translúcido, caminha da direita para a esquerda. E se você olhar de perto, vai notar que parece um tronco humano, com os braços se movendo, como se fosse um ser sem corpo visível abaixo da cintura, se deslocando misteriosamente pelo estúdio. A reação dos apresentadores diz tudo, já que eles ficaram tão surpresos com a misteriosa aparição quanto o público. E vale lembrar, isso aconteceu ao vivo. A misteriosa entidade surgiu em um pequeno quadro da transmissão que estava acontecendo em tempo real.
Durante sua última estadia em algum país da América do Sul, Franco TV visitou uma antiga mansão abandonada e assombrada. Como sempre, Franco é enigmático sobre os locais que explora, talvez por questões de segurança. Portanto, se você conhece esse lugar ou a história por trás dessa mansão amaldiçoada, conte pra gente nos comentários. Parece uma criança. Handprints. Looks like little kid hands. You see it? Is that blood? Red stuff on the window. Jesus Christ. I hope I'm not walking into something. That one opened up quite easy. Franco decide continuar a exploração com a visão noturna ligada, dizendo que ironicamente se sente mais seguro no escuro, pois ninguém o vê com a lanterna acesa. Vou apagar a luz. O que foi aquilo? Ouviram esse estalo? Acho que foi um tiro, uma gangue. Não sei o que acabou de acontecer, mas estava esperando o brinquedo desligar. E assim que apaguei a luz, vi algo bem ali. Parecia um reflexo surgindo da luz, mas então... Depois de alguns minutos dentro da casa, Franco começa a sentir que não está sozinho, e ele não está errado. Uma figura branca o observava à distância, e embora pudesse ser alguém morando naquela casa misteriosa, não parece ser esse o caso. Basta ver como essa figura parece se desvanecer na escuridão assim que Franco olha diretamente para ela. Mas isso não seria tudo. Quando ele finalmente sai da casa e faz uma última filmagem do local algo realmente assustador é captado. I'm gonna turn off the light. What the fuck is that? What was that? Did you hear that popping sound? I think it's a gunshot. Alguien? I don't know what the hell just happened, but I was waiting for the toy to turn off, and as soon as I turned off the light, I seen something right over here. It almost looked like a reflection peeking in from the light, but then it moved. That was a big window. What the hell is that? Oh, shit. Imagine vislumbrar algo. O que é aquilo? Alguém? Isso é insano. Alguém que não é o que parece ser. Você viu aquele segundo par de olhos? No vídeo de hoje, metamorfos, criptídeos e seres estranhos revelam sua verdadeira forma, bem diante das câmeras. Vamos começar. Elvis foi o primeiro metamorfo reptiliano registrado em vídeo. Nestas imagens assustadoras e nunca antes vistas, algo estranho acontece com o rosto de Elvis. Isso até faz com que a moça ao lado dele o olhe de forma estranha. Ela parece preocupada. Logo depois, um dos apresentadores se coloca na frente do rosto de Elvis, tentando bloquear a câmera e permitir que ele volte à sua forma humana. Mas o que realmente chama a atenção é a maquiadora entrando em cena para retocar Elvis. O que você acha? Intruso nas Olimpíadas. Quando imagens antigas das Olimpíadas de Londres ressurgiram, espectadores atentos perceberam algo perturbador. Uma figura sombria e estranha em meio à multidão, que claramente não parecia humana. O mais estranho, ninguém ao redor pareceu notar, mas, nas câmeras, era visível. A pele da criatura tinha uma textura incomum, quase reptiliana, o que gerou uma onda de teorias online.
Alguns acreditam que era um reptiliano escondido à vista de todos. Outros pensam que estava cloaked, invisível aos olhos humanos, mas não às lentes da câmera, bem de forma reptiliana. Um vídeo misterioso começou a se espalhar online mostrando uma criatura rastejando rente ao chão. Tinha forma humana, mas a pele lembrava escamas de cobra. Ela se movia de forma estranha, distorcida, como se estivesse se transformando. Alguns dizem que é um híbrido reptiliano pego no meio da metamorfose. Outros nem sabem como nomear. O vídeo surgiu do nada, sem fonte ou contexto. Apenas essa figura enigmática em movimento. A forma de se mover, a textura escamosa e a sensação geral deixaram quem assistiu perturbado. Encontro demoníaco. Durante uma visita ao vilarejo de sua infância, um homem teve um encontro que jamais esqueceria. À noite, ele viu uma criatura no telhado, de aparência demoníaca, com orelhas pontudas, corpo pequeno e mãos com garras afiadas. Subhan-Allah, gritou o homem, convencido de que Poá havia visto o próprio diabo. O vídeo está cheio de gritos frenéticos e orações desesperadas. Alguns acreditam que era uma criatura semelhante a um golem vingativo. Outros sugerem um goblin. O vídeo termina de forma abrupta, deixando mais perguntas do que respostas. O perseguidor pálido. Em 2023, 2 garotos estavam brincando e filmando enquanto corriam por um parque. Mas algo mudou de repente. Sentada na grama atrás deles havia uma criatura pálida e imóvel, como se estivesse os observando o tempo todo. Então, ela começou a rastejar em direção a eles. Um dos meninos grita, "Skinwalker", e o outro arrisca, "É o Rake". O medo deles era real. O vídeo viralizou. Muitos ainda discutem o que era aquilo, mas uma coisa é certa. Não parecia uma fantasia. Parecia algo completamente diferente. Transformação reptiliana. Um vídeo anônimo apareceu na internet mostrando uma figura humanoide se movendo de quatro. O mais perturbador era a pele, com padrão semelhante ao de uma cobra. Os movimentos hipnóticos deixaram muita gente convencida de que era um reptiliano em meio à transformação. Mas o maior mistério é como esse vídeo foi parar online. Foi vazado por alguém de dentro? Ou é só alguém usando uma fantasia muito boa? Terror no corredor. Explorar prédios abandonados à noite pode ser emocionante, mas para um aventureiro virou um pesadelo. Enquanto caminhava por um corredor escuro, uma figura pálida rastejante apareceu no final. Não importava o quanto ele corresse, a criatura sempre reaparecia no outro lado, como se estivesse brincando com ele. O encontro o deixou convencido de que há algo muito mais sinistro escondido nesses lugares esquecidos. Metamorfo no campo. Em uma cidade pequena, onde o gado vivia desaparecendo, um homem finalmente conseguiu filmar o que estava acontecendo. Sua câmera de trilha captou algo que parecia um cachorro correndo pelo campo. Mas no meio da corrida, a criatura se transformou em um homem, sem efeitos especiais. A transformação foi limpa e assustadora. Alguns acreditam que era prova real de um metamorfo, como os das lendas antigas. Outros culpam a baixa qualidade da câmera. Mas, quando cabras continuam sumindo e você vê algo assim em vídeo, fica difícil ignorar. O gato voador, 2 gatos, descansavam em uma varanda quando algo se mexeu nos arbustos. Um dos gatos se assustou e saiu correndo. Mas o que aconteceu em seguida deixou todos perplexos. O gato não apenas correu, ele pulou no ar e desapareceu, como se tivesse se transformado no meio do salto e voado. A filmagem mostra o segundo gato parado, completamente imóvel, como se estivesse tentando entender o que acabou de ver.
Alguns dizem que foi uma falha na câmera, mas a forma como aquele gato desapareceu não parecia apenas velocidade, parecia outra coisa. Encontro sobrenatural na floresta. Explorar a floresta à noite pode levar a descobertas inesperadas. Um homem, em busca de um pouco de emoção, se deparou com algo muito mais sombrio. Nas sombras silenciosas, ele viu uma figura curvada devorando algo. Seu corpo parecia quase humano, mas os olhos eram completamente negros e chifres se enrolavam em sua cabeça. Não se movia como nenhum animal que ele conhecia. Quando tentou espantá-la, ela apenas ficou ali, em silêncio, e então se virou e foi embora sem fazer barulho. Ele acredita ter visto um predador reptiliano, algo de outro mundo, escondido na floresta, alimentando-se sob o manto da noite. A coisa de 3 caudas. A câmera de painel de um carro captou algo que ninguém conseguiu explicar. Durante a madrugada, uma criatura atravessou a estrada com membros longos, e não uma nem duas, mas 3 caudas finas e chicoteantes. Moveu-se rápido demais, parecendo não ser deste mundo. A princípio, pensaram que era falso, até que novos avistamentos surgiram. A mesma criatura foi vista perto de casas, parques, até caminhando por calçadas em outras cidades. O pânico se espalhou rapidamente. Seria um alienígena? Uma experiência de laboratório que deu errado? Ou algo que conseguiu se manter escondido por muito, muito tempo? Figura na floresta. O que é aquilo, pai? A pergunta ecoou enquanto a família filmava o passeio pela floresta. Um dia comum se tornou estranho quando uma figura alta e humanoide apareceu à distância. Seus membros eram anormalmente longos e quando saltou sobre um galho, ficou claro. Aquilo não era uma criatura comum. As imagens deixaram os espectadores em choque. Alguns acreditam ser um ser reptiliano à espreita, mas ninguém sabe ao certo. Captura de Skinwalker. Após ouvir boatos de Skinwalkers rondando a vizinhança, um grupo de homens decidiu agir. Munidos com uma grande rede, saíram em busca de respostas. O vídeo mostra uma criatura bizarra, meio humana, meio animal, subindo lentamente as escadas e entrando diretamente na armadilha. Rapidamente, eles a envolveram e a capturaram. Mas no momento em que a tensão atinge o ápice, o vídeo é cortado. A grande pergunta permanece. Se for real, o que aconteceu com a criatura depois? Mutação na floresta. Câmeras de trilha geralmente captam animais comuns, mas essa gravou algo inacreditável. Uma figura escura rastejava pela mata, com membros demais, e então, diante da câmera, ela começou a se transformar. Seu rosto esticou-se, assumindo a forma de um crânio de tigre, e seus braços cresceram até quase dobrar de tamanho. A gravação abalou quem assistiu. Alguns chamaram de shapeshifter, algo não natural escondido entre nós. Outros gritaram CGI, mas quem viu de perto jura. A maneira como se move não pareceu nada falso. Transformação ao vivo. Um possível homem reptiliano foi flagrado ao vivo na televisão espanhola. Enquanto apresentava as notícias, ele fechou os olhos e revelou algo aterrorizante. Seus olhos não eram humanos, e não era uma falha de imagem. A cor e a forma mudaram completamente, revelando olhos de réptil. Ele até tenta corrigir, piscando de forma nervosa, como se soubesse que isso aconteceria. Você viu aquele segundo par de olhos? Centauro real. Um vídeo viral de 2024 está fazendo as pessoas repensarem os mitos antigos. Um homem gravava de dentro do carro que algo bizarro cruzou um campo à distância. Um centauro, metade homem, metade cavalo, correndo a toda velocidade. A forma era detalhada demais para ser uma fantasia.
Para deixar tudo mais estranho, a Universidade do Tennessee recentemente exibiu um modelo de centauro antigo. Alguns dizem que é só arte, mas outros acham que é uma confirmação silenciosa de algo que já existiu. Criatura na garagem. Essa é difícil de explicar. Alguém chegou em casa e filmou uma criatura escura e mutante perto da propriedade. Não tinha cabeça e seu corpo mudava de forma, com movimentos bruscos e antinaturais. A textura marrom e escamosa não parecia pele. Tinha membros longos e uma cauda reptiliana arrastando atrás. No fim do vídeo, a criatura caiu de 4, mas antes que pudesse mudar novamente, a gravação foi cortada. Ninguém sabe o que aconteceu depois. É um pássaro? Após ouvir asas gigantes batendo, moradores correram para fora e viram algo inexplicável. No quintal estava uma criatura coberta por penas pretas longas e uma cauda peluda. Parecia uma mistura entre ave e animal quadrúpede. Moveu-se lentamente e, antes de desaparecer no escuro, um clarão explodiu de seu corpo, impedindo que fosse visto claramente. A cena parecia fora deste mundo. Ornamento misterioso. Já ouviu o mito de que ornamentos de jardim ganham vida à noite? Pode parecer história boba, mas depois desse vídeo, talvez pense 2 vezes. Uma câmera de segurança captou algo estranho. Uma pequena figura, do tamanho de um gnomo, atravessou o pátio silenciosamente antes de se esconder atrás de um vaso. Sumiu tão rápido quanto apareceu e nunca mais foi vista. Ilusão ou há algo de verdade nessa lenda? Mistério na selva. Durante uma expedição em uma selva densa, um aventureiro se deparou com algo que desafia toda explicação. Parado, em silêncio, estava uma criatura com o tronco humanoide e a parte inferior do corpo semelhante a uma serpente. Parecia congelado, apenas observando. Alguns espectadores acreditam que poderia ser um naga, uma criatura mítica do folclore indiano capaz de alternar entre formas humanas e serpentinas. No entanto, as imagens granuladas deixaram muitas dúvidas. Os céticos dizem que talvez nunca saibamos o que foi essa figura misteriosa. Visitante do pesadelo. Depois de um dia longo, um homem voltou para casa apenas para encontrar algo verdadeiramente arrepiante à sua porta. Uma figura humanoide escura sentada casualmente nos degraus, com enormes asas, presas afiadas e um rosto parecido com o de um morcego. Parecia saído direto de um pesadelo. Em vez de fugir, o homem teve coragem de se aproximar. Mas assim que chegou perto, a criatura desapareceu sem deixar rastro. Seria uma alucinação? Ou ele realmente encontrou algo de outro mundo? Visitante estranho. Já imaginou o que pode estar à espreita do lado de fora da sua casa? Um morador teve essa resposta de forma assustadora ao revisar a gravação de sua campainha com câmera. Um ser incomum apareceu à porta. Não era um cachorro. Seus pés pareciam mãos humanas e seu corpo era desproporcional, como um animal em mutação. O vídeo se espalhou rápido. Alguns disseram ser um cão mutante, outros acreditaram que fosse uma farsa bem feita. Mas o mistério persiste. Um grupo de adolescentes entrou na floresta em 2023, sem imaginar que sairia com um vídeo que viralizaria. Eles filmaram algo pálido e veloz, rastejando pelo mato, vindo em sua direção, correndo em 4 patas. Seus membros eram longos demais e os movimentos suaves demais para serem humanos. Alguns disseram que era apenas uma pegadinha, mas os jovens estavam claramente apavorados. Mulher desaparecendo. Em 2019, uma câmera de segurança na beira da estrada
gravou um dos acontecimentos mais estranhos já vistos. Uma mulher caminhava calmamente até que um carro passou por ela. E, de repente, seu corpo se desfez em sombra. No segundo seguinte, ela avançou com uma velocidade impossível para um ser humano. Não havia edição, nenhuma falha de vídeo. Era filmagem bruta. Alguns acreditam que foi um metamorfo, outros acham que era algo ainda mais inexplicável. Mas todos concordam, não era um truque. Era real e aterrorizante. Em um vídeo arrepiante postado no TikTok pelo usuário Dark Musman, um guarda de segurança que fazia o turno da noite em uma escola acabou registrando algo profundamente perturbador diante das câmeras. As imagens, supostamente capturadas pelo sistema de segurança do colégio, revelam uma figura feminina alta, extremamente magra, com braços anormalmente longos, completamente imóvel, parada bem na entrada principal do prédio. Segundo o criador do vídeo, os portões externos da escola estavam devidamente trancados naquele momento, o que levanta uma pergunta ainda mais assustadora. Como essa figura bizarra conseguiu entrar? Sozinho no turno noturno, o segurança ficou completamente abalado com o que viu, e ele não foi o único. Muitos usuários começaram a teorizar sobre a identidade daquela presença sinistra. Alguns disseram que seus membros estendidos e a postura rígida pareciam dar à criatura uma aparência quase inumana, sugerindo que poderia se tratar de algo paranormal ou alguém com sérios distúrbios. Outros foram além e sugeriram que a figura poderia ser um rastreador, uma criatura humanoide misteriosa, presente em várias lendas urbanas, conhecida por seus braços exageradamente compridos e movimentos totalmente fora do normal. Infelizmente, nenhuma informação adicional foi divulgada, o que apenas aumentou o clima de mistério. Seria uma invasão real? Um encontro com o sobrenatural? Ou algo ainda mais sombrio e incompreensível? Deixe sua teoria nos comentários. Já em outro vídeo igualmente misterioso, publicado no TikTok por Olivia Twist Mysteries, um evento inexplicável foi flagrado pelas câmeras de segurança de uma loja nas Filipinas. Nas imagens, vemos uma mulher interromper o que estava fazendo e se virar de repente, encarando uma cadeira com uma expressão de completa incredulidade. Visivelmente confusa, ela chama pelo marido e pergunta se foi ele quem tocou na cadeira. Mais tarde, ao revisarem o vídeo, o casal percebeu o quão estranho e perturbador foi aquele momento. Sem encontrar nenhuma explicação lógica, decidiram postar o registro nas redes sociais, na esperança de que alguém pudesse oferecer alguma resposta. E agora, jogam essa dúvida para você, o espectador. Seria esse um caso real de atividade paranormal? Ou existe uma explicação racional para o movimento estranho da cadeira? Em outro clipe bizarro que viralizou recentemente, o usuário do TikTok Happy Raines compartilhou algo que desafiou todas as expectativas. O vídeo mostra um balão, mas não qualquer balão. Ele parece subir as escadas sozinho, como se tivesse consciência. De forma inquietante, ele levanta as pernas, como se estivesse realmente dando passos um a um, e como se isso já não fosse estranho o suficiente. Um cachorro, ao fundo, começa a latir desesperadamente, claramente incomodado com o comportamento nada natural do balão. Nos comentários, o vídeo causou comoção. Muitos internautas disseram estar completamente apavorados com o que viram. No entanto, nem todos compraram a teoria paranormal. Um espectador mais cético levantou a hipótese de que o vídeo poderia ter sido gravado com o balão descendo as escadas e depois reproduzido ao contrário, criando assim a ilusão perturbadora de um balão vivo subindo degrau por degrau. E por fim, em um episódio assustador da série Paranormal Quest, a equipe visita o sinistro Estradas Hotel, localizado em Atlanta, Indiana.
are here in Atlanta, Indiana, in a hotel that we have wanted to investigate for a long time. Um local conhecido por sua intensa atividade sobrenatural e um passado repleto de segredos sombrios. Acompanhados por Connor, do canal Encontros Paranormais, os investigadores partem em busca de evidências paranormais, explorando cada canto do Hotel Sombrio. Como se isso não bastasse, há histórias ainda mais polêmicas. Há quem diga que Al Capone, o lendário gangster, teria passado por lá. Um detalhe que só adiciona mais combustível à aura macabra do lugar. Um dos rumores mais sinistros sobre o Rhodes Hotel é que ninguém menos que Al Capone e John Dillinger teriam se hospedado ali. John Dillinger possibly staying here. And that's been mentioned a few times. A equipe então inicia uma sessão no que é conhecido como o quarto das crianças. If you don't want to touch the toys that we set up, can you try like knocking on the wall in the room you'd like us to go into? Ali, eles tentam se conectar com possíveis presenças usando uma sessão de EVP, a clássica gravação de voz eletrônica. Kids, that doll in there is yours. You can play with it, or if you want to, you can come with us by grabbing a hold of that doll really tightly and not letting go. As respostas não vêm em palavras, mas se manifestam de forma muito mais inquietante, batidas sutis e ruídos misteriosos que parecem surgir do nada. This room. Yeah, I just moved just a second ago. That was not me. What was that? Dude, it sounded like a tap over here. I heard it sound like a chime of some Yeah, kind. like the glass over here is tapping. Como se algo invisível estivesse tentando se comunicar. Vozes distorcidas, sons inexplicáveis e picos de energia surgem, alimentando o debate entre os investigadores. Estariam realmente diante de manifestações paranormais? Ou haveria explicações lógicas para tudo isso? O ponto alto da noite acontece durante a sessão do vidente, onde equipamentos especiais capturam imagens abstratas, que, segundo os especialistas, podem representar presenças espirituais. Generating. That was fast. Okay. There is a small male child's head, like he's sitting on the floor in the corner of a room next to a window. A descoberta conecta diretamente com as perguntas feitas no início da investigação, aprofundando ainda mais o mistério sobre quem ainda habita o Rhodes Hotel. Ao final da noite, a equipe está visivelmente abalada. As experiências foram intensas, mas só reforçam o desejo de continuar investigando. Eles deixam o hotel com uma certeza: o Rhodes Hotel guarda uma energia poderosa, misteriosa e talvez até perigosa, só esperando para ser desvendada. E se isso já não fosse estranho o suficiente? Um vídeo bizarro e perturbador postado no TikTok pelo usuário Nightmare Fuel deixou os espectadores arrepiados e se perguntando: acabamos de testemunhar algo sobrenatural? As imagens, registradas por um segurança noturno no México, mostram uma figura sombria cambaleando por um corredor mal iluminado. O movimento da entidade parece errado, como se ela estivesse tendo dificuldade para andar, ou como se seu corpo não seguisse as leis da física. E então, algo ainda mais surreal acontece. A figura começa a se distorcer, mudando de forma, em um aparente processo de transformação. Alguns afirmam que a criatura assumiu uma forma animal, como se estivesse se metamorfoseando diante das câmeras. Desde que foi postado, o vídeo explodiu em comentários. Muitos acreditam se tratar de um nahual, um ser mítico do folclore mexicano, capaz de se transformar em animal à vontade. Outros apontam para a possibilidade de uma bruxa, ou algum tipo de entidade maligna que se esconde nas sombras. Claro, nem todo mundo se convenceu. Céticos argumentam que a baixa qualidade do vídeo
vídeo, junto à iluminação precária, pode estar criando uma ilusão de ótica, fazendo parecer que alguém está mudando de forma, quando na verdade pode ser apenas um truque da mente. Mas e aí? Estamos diante de uma evidência real de transformação sobrenatural? Ou seria tudo apenas um jogo de luzes, sombras e imaginação? Ignorando fantasmas como truques da mente e chamando aparições estranhas de mera coincidência. Oh, meu Deus, o que é aquilo? As pessoas ficaram chocadas quando as evidências ficaram fortes demais para serem ignoradas. Então fique comigo, porque esses vídeos fizeram até céticos acreditarem no impossível. Desaparecimento misterioso no aeroporto. Um incidente estranho em um aeroporto deixou todos atônitos. Não apenas foi capturado por câmeras, aconteceu bem diante de várias pessoas. Um homem estava na fila da segurança quando, num piscar de olhos, ele desapareceu. A mulher atrás dele gritou, paralisada de choque. E essa não foi a primeira vez. Outro vídeo mostrava uma mulher indo em direção ao portão de embarque quando, puf, ela desapareceu. Sua mala de rodinhas caiu no chão, mas ela não estava em lugar nenhum. O pânico se espalhou entre os que estavam ali. Quando a filmagem chegou à internet, várias teorias surgiram, mas para mim parece um caso de abdução alienígena. Boneco que se move sozinho. Enquanto explorava um prédio abandonado, um visitante não conseguia se livrar da sensação de que não estava sozinho. Ao entrar num banheiro, sua câmera capturou uma figura no fim do cômodo. Mas, ao se aproximar, percebeu que era apenas um manequim, que caiu sozinho. Inquieto, ele recuou. Algo parecia errado. Decidiu ir embora, mas encontrar a saída não foi fácil. Então, passos. Alguém estava descendo as escadas. Ele correu, sem querer esperar para descobrir quem era. Mas ao chegar na escada, ouviu passos pesados subindo na sua direção. Alô? Por sorte, conseguiu sair em segurança. E se aposentou oficialmente da exploração urbana. Bruxa de branco. Um grupo de amigos estava reunido, rindo e conversando, quando um deles decidiu gravar o momento. Seu celular foi girando, filmando todos, até capturar algo estranho no fundo. Uma mulher parada, imóvel. Ela vestia branco e tinha cabelos longos cobrindo parte do rosto. No começo, o rapaz achou que fosse apenas outra amiga. Mas ela não reagia. Ele hesitou antes de chamá-la. No instante em que os amigos se viraram para olhar, ela sumiu. Não havia sinal de que alguém esteve ali. Bruxa rastejante. Um morador ficou intrigado quando a energia caiu de repente. Então, começou a ouvir sons estranhos vindos de outro quarto. Ao investigar, viu uma figura atrás da cortina. O melhor era manter distância, e foi isso que ele fez. Decidiu sair, mas ela o seguiu por todos os cômodos. Andando de 4, a bruxa parecia determinada a levá-lo com ela. Ele então lançou um feitiço de proteção, entrou em um quarto e trancou a porta. Ele parou de gravar depois disso. Vamos torcer para que tenha saído bem. Invasor doméstico. O que diabos é isso? Um pai ouviu batidas na porta e foi verificar, esperando um visitante. Mas, ao abrir, não havia ninguém. Então, ouviu um barulho atrás de si e viu algo pendurado no telhado. Era uma figura sombria, mas antes que pudesse reagir, ela desapareceu. Assustado, pediu à filha para filmar da janela de cima. Kay, pega seu celular e vai pro quarto dos fundos. Acho que alguém tá no telhado. Ela hesitou, mas puxou a cortina e gritou. Uma criatura estava olhando diretamente para ela. Ela recuou, mas teve coragem de abrir a janela. Ao olhar novamente, não havia mais nada. Seria um alienígena ou resultado de magia negra? O que você acha? Desaparecimento no ar. Uma câmera de rua mostra um homem andando de bicicleta. Ele para de repente e, em frações de segundo, é puxado para trás por uma força invisível. Antes que alguém entenda o que está acontecendo, ele é levantado do chão. Sua bicicleta cai no chão. Mas ele não voltou mais. Alguns acreditam em abdução alienígena. Outros acham que foi uma força paranormal querendo levá-lo com ela. Seja o que for, não pretendia devolvê-lo.
Mundo do espelho. Muitos acreditam em um mundo espelhado, uma réplica exata do nosso. Este homem pode ter entrado nele. Ao passar por um espelho, percebeu que seu reflexo estava ausente. Ele acenou, mas nada respondeu. Confuso, se aproximou e esticou a mão. Em vez de vidro, sua mão atravessou. Não era só um espelho, era uma passagem. Ao atravessá-la, encontrou o mesmo lugar, mas algo estava errado. Tudo parecia igual, mas ele sentia que não era o mesmo mundo. Talvez o mundo do espelho não esteja vazio. Talvez precise apenas de alguém para ocupar o lugar. Intruso invisível. Ninguém gosta de ser acordado de um sono profundo, e este foi o pior jeito possível. Um morador dormia quando a porta bateu com força. A causa era desconhecida. Não havia vento, nem ninguém ali. A batida o acordou, mas o que veio depois foi ainda mais estranho. Ele se sentou e começou a gritar, como se tivesse visto algo que não devia. Saiu do quarto sem olhar para trás. As câmeras muitas vezes capturam o que não conseguimos ver, mas seja lá o que havia ali, parecia preferir ficar escondido. Entidade no esgoto. Um homem se filmava entrando num túnel escuro de esgoto. Apontou a câmera para as sombras, escaneando o vazio, até que a luz captou algo ao longe. Uma figura estranha parada. Sua pele era pálida, os braços anormalmente longos. Por um momento ela só observava. O homem congelou segurando a câmera. E quando tentou entender o que via, a figura deu um passo à frente. Talvez haja um motivo para lugares assim serem evitados por humanos. Encontro assustador no banheiro. Banheiros são muitas vezes vistos como portais para o além. E uma mulher viveu isso da pior forma. Ela olhou no espelho, esperando ver seu reflexo. Mas o rosto que a encarava não era o dela. Seus olhos estavam completamente negros, sem pupilas, sem branco. Apenas escuridão. Antes que pudesse reagir, uma figura alta apareceu atrás dela, vestida de preto, com o rosto esticado e antinatural, como se tivesse esquecido como ser humano. Ela correu do banheiro o mais rápido que pôde, mas nada a seguiu. Espelhos prendem coisas que não podem existir do lado de fora. Ela teve sorte de nunca olhar para trás. Prédio assombrado, explorar lugares abandonados à noite nunca termina bem. Mas esses jovens decidiram fazer mesmo assim. Enquanto andavam, uma sensação de desconforto os envolvia. Eles não estavam sozinhos. Uma presença sombria os seguia, de sala em sala. Nos primeiros vídeos, só conseguiam capturar sombras. Mas depois, um deles gravou a criatura por completo, coberta de branco. Parecia a lendária bruxa branca. Mas seria mesmo ela? Ou algo ainda pior? Você decide. Bebê com superpoderes. Pais adoram gravar seus filhos, e um pai fez exatamente isso. Mas o que sua câmera captou deixou todos confusos. Seu bebê estava de um lado do portão. Ele se afastou por um momento e, quando olhou de novo, o bebê estava do outro lado. O portão nunca foi aberto. E não havia sinal de como o bebê passou. O vídeo viralizou. Alguns disseram que foi falha da câmera. Outros acreditaram que era algo além da compreensão humana. Seja o que for, esse bebê conhece um atalho que o resto de nós não conhece. Feitiçaria no Super Bowl. O Super Bowl sempre traz surpresas, mas ninguém esperava essa. Um vídeo viralizou mostrando uma torcedora do Philadelphia Eagles mexendo num boneco de voodoo. O boneco vestia a camisa número 15 do Kansas City Chiefs, igual ao Patrick Mahomes. Ela ficou mexendo no boneco durante todo o jogo, e os Eagles venceram. Feitiçaria e esportes têm uma longa história. Alguns usam amuletos, rituais e feitiços para influenciar o jogo. Muitos riram, dizendo que foi esse o verdadeiro motivo da vitória. Outros ficaram preocupados. Será que isso deveria ser permitido em eventos públicos? Figura deslizante. Um vídeo antigo e de baixa qualidade gravado no Brasil foi postado online. Deixou todos intrigados. Enquanto um grupo de amigos se divertia, algo se moveu fora da janela. Uma figura sombria. Ela não andava. Deslizava pelo quadro, até desaparecer atrás da parede. O rapaz correu até o local, mas lá estava vazio.
Nada, ninguém. Muitos acreditam que a câmera capturou algo que nunca deveria ser visto. Afinal, fantasmas brasileiros são famosos por sua natureza inquieta e por aparecer quando menos se espera. Visitante pálido. Agentes florestais caminhavam pela neve quando o cachorro os levou direto até uma visão perturbadora. Uma figura deitada na neve, desesperada por ajuda. Seu corpo era magro, quase esquelético, com pele pálida, diferente de qualquer ser vivo conhecido. Onde deveriam estar os olhos? Apenas pele lisa. Parecia fraco, enrugado, e não era humano. Alguns acham que era um extraterrestre perdido. Outros acreditam que era resultado de um experimento secreto. Que não deveria ter sido encontrado. Se você acha que o nosso mundo é feito apenas de animais, plantas e humanos, então pense de novo. Ninguém sabia da existência de criaturas estranhas e aterrorizantes, até que elas foram capturadas por câmeras. Esses momentos assustadores mostram criptídeos à espreita em lugares onde não deveriam estar. Eventos inexplicáveis e encontros tão próximos que você vai sentir como se algo estivesse respirando no seu pescoço. Algumas coisas nunca deveriam ter sido vistas, mas a câmera registrou tudo. Nos últimos meses, um vídeo de câmera de campainha arrepiante percorreu cada canto do mundo paranormal. Gravado tarde da noite, mostra uma figura com um rosto perturbador. Só que esse rosto não é nada suave ou doce. Presas afiadas e tortas saem da sua boca, dando uma aparência distorcida e saída de um pesadelo. Seu movimento é trêmulo e estranho, quase como uma animação com erro de renderização. Alguns acham que é gerado por inteligência artificial. Outros têm certeza de que é algo real, algo que não deveria estar ali. Se o vídeo for genuíno, é um lembrete aterrorizante de que nem tudo do lado de fora da sua casa à noite é só o vento ou animais. Humanoide no telhado. Em uma cidade tranquila nas Filipinas, algo estranho foi visto numa noite qualquer. Uma figura humanoide gigantesca, sentada imóvel sobre um telhado. Apesar da escuridão, sua forma imponente era impossível de ignorar. Alguns dizem que seus olhos brilhavam, vigiando a multidão abaixo. Outros juram que suas mãos compridas e com garras repousavam na beirada do telhado. Os moradores ficaram com medo demais para se aproximar. Chamaram por ele, mas a criatura permaneceu imóvel, observando com uma presença sinistra. De onde veio ou por que apareceu, continua sendo um mistério, mas muitos têm certeza de uma coisa: aquilo não era humano. Lobisomem no caminhão. Em outra cidade pacata, um caminhoneiro foi visto empurrando a cabeça de um lobo para dentro do caminhão. Parecia apenas uma relocação comum de animal selvagem. Até que ele fez um desvio suspeito para um laboratório escondido. Testemunhas o seguiram e ficaram chocadas com o que viram. A criatura não era um lobo comum, era um lobisomem, corpo humanoide, rosto de lobo, uma aparência tão perturbadora que ninguém conseguiu dizer uma palavra. Ninguém sabia de onde ele veio, ou por que estava sendo levado para um laboratório. Seja o que for, não era um animal comum. Terror no terraço. Em um bairro silencioso, vozes estranhas começaram a vir do terraço de um vizinho. Curioso, um homem decidiu investigar numa certa noite. Ao chegar lá, encontrou uma pequena gaiola com um cachorro dentro. Mas havia algo errado. Seus olhos, afiados e humanos demais, deram um calafrio. Antes que pudesse reagir, a criatura avançou, se movendo de um jeito que nenhum cachorro seria capaz. O homem fugiu em pânico, percebendo tarde demais. Não era um animal, era um skinwalker. Sem perder tempo, ele correu, rezando para escapar antes que a criatura se libertasse. Mistério em Minnesota. Nas florestas do norte de Minnesota, uma câmera de trilha registrou uma imagem que gerou debate. Uma figura alta e sombria, com olhos escuros e boca larga, estava parada entre as árvores. Alguns acreditam que possa ser um pé grande, ou até um yeti, por conta do tamanho e das características.
Relatos parecidos têm sido feitos na região há anos, e essa criatura parece não se importar em ser registrada. Com cada vez mais relatos, está ficando difícil ignorar que algo misterioso possa realmente estar vagando por lá. Escondidos. Em uma floresta remota, um homem capturou algo inesperado atrás de uma grande pedra. Agachado, havia o que parecia ser um pé grande. Mas ele não estava sozinho. Logo atrás, parcialmente escondida, uma figura menor podia ser vista. Muitos acreditam que fosse seu filhote, protegido. No momento em que sentiu perigo, a criatura se moveu para bloquear a visão, sem nunca virar as costas. Esse ato silencioso de proteção fez com que muitos a chamassem de a Mãe Suprema da Floresta. Alguns acreditam que o vídeo mostra uma família real de Bigfoot vivendo em silêncio, escondidos em lugares onde os humanos mal alcançam. Forma inquieta. Enquanto acampavam nas matas de Sampenha, no Chocó, 3 amigos foram acordados por barulhos perto da barraca. Saíram e congelaram. Uma criatura gigantesca, com pelos negros como carvão, se rolava no chão, como se estivesse inquieta, mas não agressiva. Sua cabeça era grande demais para qualquer animal conhecido. Não fazia um som. Então, sem aviso, se levantou e foi embora, andando de 4, sumindo entre as árvores. Alguns dizem que era o lobisomem sul-americano que aparece à noite. Uma coisa é certa, ninguém quis esperar para ver de novo. Olhos baixos. Numa trilha estreita no leste do Texas, um homem caminhava tarde da noite quando um barulho estranho o fez parar. Apontando sua lanterna, viu algo rasteiro, pelos escuros, olhos brilhantes, uma forma quase humana. A criatura não correu. Se aproximou lentamente, como se tivesse um plano. O homem fugiu sem olhar para trás. Alguns dizem que era um animal selvagem, outros acreditam que era o East Texas Howler, uma figura sombria que espreita aquelas florestas após o anoitecer. Stalker da meia-noite. No norte da Califórnia, um passeio tranquilo virou pesadelo. Enquanto dirigia por uma estrada florestal, um homem teve sua dashcam ativada no exato momento em que uma figura humanoide enorme cruzou a estrada. Coberta por pelos negros e com uma aparência lobisomem, a criatura desapareceu na escuridão em segundos. Muitos acreditam que era o temido Dogman, uma entidade que ronda à noite em busca de algo que só ela sabe. Assustado, o motorista jurou nunca mais passar por aquele caminho. E honestamente, quem pode culpá-lo? Visitante metálico. Na Grécia, durante um fim de semana comum, os compradores de um shopping presenciaram o incomum. Uma criatura apareceu andando calmamente, parecendo um tatu gigante com um brilho metálico que não parecia natural. Não estava perdida, nem selvagem. Apenas caminhava, como se pertencesse ali. A segurança interveio rápido, mas os vídeos se espalharam. Alguns dizem que era um experimento secreto. Outros, que nunca foi algo deste mundo. O gigante em fuga. Um ciclista pedalava tranquilamente por uma trilha até que algo cruzou seu caminho em alta velocidade. Era grande, peludo, rápido demais. Ao parar, pensou que a criatura estava fugindo dele, mas não. Estava fugindo de algo. E essa é a parte mais assustadora. Se o que vimos, um possível pé grande, está correndo com medo, então o que poderia estar atrás dele? O observador do Canyon. Em Provo Canyon, um casal subia a trilha quando algo por trás das árvores os fez parar. Parecia um urso, até que se levantou. Era alto, imenso, e sua presença era esmagadora. No momento em que olhou para eles, largaram tudo e correram. Seu acampamento provavelmente ainda está lá, esperando por alguém corajoso o suficiente para voltar. Se essas criaturas realmente existem, ou se são apenas ecos de nossas piores imaginações, é algo que talvez nunca saibamos. Criaturas inexplicáveis capturadas por câmeras de segurança, imagens espectrais surgindo na tela sem qualquer explicação e sombras inquietantes espreitando no escuro são alguns dos registros selecionados que trago hoje.
Este vídeo foi capturado por uma câmera de segurança no acesso principal de uma casa. Olhe bem aqui e tente decifrar que criatura é essa. Inicialmente pensamos ser uma aranha, mas rapidamente percebemos o quão improvável isso seria. Mais do que simples pernas, esses apêndices parecem mais com membros, não tão finos como os de uma aranha. Esta aparência estranhamente humana que se move pela porta desafia nossa lógica. Talvez uma aranha gigante, mas estou impressionado com a espessura desses membros. O que você acha? Capturado por um jovem durante uma missa. Este próximo vídeo é verdadeiramente incrível. A estátua de uma virgem parece estar piscando. Com uma câmera não tão avançada, conseguimos capturar o sutil movimento das pálpebras. Alguns podem descartar como erro de imagem ou distorção, mas a reação surpresa do jovem revela algo além do comum, talvez até um sinal divino. Lo grabé, te lo juro que yo vi que parpadeó. Ya, silencio, guarda respeto. Juro que yo ahorita me imagino. Ahorita me dicen ya, silencio. De todas maneras. Um homem estava acompanhando a reforma de um restaurante quando algo completamente inesperado aconteceu. Em meio à calmaria da obra, ele se deparou com o que parecia ser o fantasma de uma criança. Hello? Definitely not going back there. Oh wow, it is really cold right here. What was that? I don't think it's happy we're here. Oh, holy, dude, there's... Atordoado com o que viu, ele tentou registrar o momento várias vezes, mas o medo era tanto que ficou simplesmente paralisado, petrificado diante da cena. Ele tenta manter a calma, mas sua voz entrega o nervosismo. E então, algo acontece, um ruído estranho, um som que não devia estar ali. O clima congela, o silêncio pesa, e mesmo com o medo tomando conta, ele permanece por mais alguns segundos, registrando o que podia, só para garantir que não era apenas fruto da imaginação. E aí vem a dúvida, será que era real? Hoje em dia, com tanta edição, muitos vídeos podem ser manipulados com cortes quase imperceptíveis. Mas esse aqui, assista de novo em câmera lenta e me diga, você consegue ver algum corte? Se notar algo suspeito, comenta aí.
Esse próximo registro foi feito por uma câmera de segurança instalada após o dono de uma casa começar a suspeitar de algo estranho. Durante várias noites seguidas, o cachorro da família latia de forma intensa, como se estivesse enfrentando uma ameaça invisível. No início, o dono achou que fosse apenas outro animal rondando o quintal, ou quem sabe, alguma pessoa tentando invadir a propriedade. Mas ao revisar as imagens, o que ele encontrou foi algo muito diferente do que esperava. É quase inacreditável o nível de medo que esse cachorro demonstra segundos antes de uma estranha névoa esbranquiçada atravessar o quintal, bem ao lado dele. À primeira vista, poderia ser apenas poeira levantada pelo próprio animal, mas olhando de perto, há algo naquela forma que não parece natural. O formato, quase como o de um animal, e é justamente essa semelhança que me fez trazer esse registro para você. Será que estamos diante da manifestação de um antigo mascote da casa? Um espírito peludo que voltou apenas para visitar seu dono e reencontrar os outros cães? Eles, afinal, não pareciam com medo, muito pelo contrário, quase como se tivessem reconhecido um velho amigo. E aí, o que você acha disso? O próximo vídeo deixou os seguranças de um museu completamente atordoados. Naquele dia, o local estava fechado ao público. Ninguém deveria estar lá dentro. E é justamente por isso que o que você verá a seguir é tão perturbador. Iya, көрдіңіз ба, призрак жүр. Храм жабық тұр. Храм жабық тұр, иә. Сіз шынап қой жасап жауап бердіңіз. Қайта сізге көрініп, жаңа көрінгенде сіздің есіңіз шығады. Оны көрдіңіз ба? Елес жүр ғой, елес, призрак. Бәсе өткенде мен түнгі сағат 1-лерде көрген. Қараңыз, біреу жүр ананың ішінде, призрак. Көрдіңіз ба осыдағы? Призрак жүр. Иә, көрдіңіз ба? Призрак жүр. Храм жабық тұр. Храм жабық тұр, иә. Сіз шынап қой жасап жауап бердіңіз. Қайта сізге көрініп, жаңа көрінгенде сіздің есіңіз шығады. Оны көрдіңіз ба? Елес жүр ғой, елес, призрак. Бәсе өткенде мен түнгі сағат 1-лерде көрген. As imagens mostram uma senhora de idade caminhando calmamente entre as exposições, como se estivesse revisitando memórias antigas, mas algo na forma do corpo dela não bate. Em alguns momentos, sua silhueta simplesmente perde definição, se tornando quase translúcida, como se estivesse se dissolvendo no ar. Um contraste que chamou a atenção dos guardas que, até hoje, têm certeza de que o que viram foi um fantasma. Alguns céticos afirmam que, se assombra, então não é um espírito. Mas isso não é tão simples assim. Se o nosso olhar, ou as câmeras, conseguem capturar uma sombra, isso pode significar que o fantasma possui massa, mesmo que temporária. E se tem massa, pode projetar sombra. Afinal, fantasmas podem ser apenas breves manifestações de energia condensada, que surgem, lançam uma sombra e desaparecem como poeira ao vento. No final das contas, resta a dúvida: era ou não era uma entidade sobrenatural? Para os funcionários do museu, a resposta é clara: sim. Nenhuma outra pessoa foi vista entrando ou saindo do prédio naquele dia, e a câmera jamais registrou qualquer movimentação além daquela figura misteriosa. Mas, como sempre, você é o juiz. E aí, conseguiu assistir até o fim sem desviar o olhar.
Ou alguma dessas aparições te fez olhar por cima do ombro? Se algum desses vídeos mexeu com seus nervos, já deixa o like. Ele ajuda o canal a continuar explorando os cantos mais sombrios da internet. E se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho. Porque tem coisa que a ciência não explica, mas a gente mostra. Agora, cuidado! Nem tudo o que você assiste fica só na tela.